Olá, estamos aqui hoje no Festival Imaginações. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou mestranda em Mídias Criativas na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou hoje aqui com Mônica Clemes, a minha colega no mestrado. Nós duas somos curadoras da Galeria Terotopias, uma galeria que faz parte do Festival Imaginações e tem entre suas ações expositores convidados, como a Tânia Pires, que está aqui hoje, e ela também é a nossa convidada da Espiral de Conversa de hoje. Nós optamos pelo nome Espiral de Conversa e não Roda de Conversa, porque entendemos que na espiral de conversa nós sempre saímos um patamar acima do que entramos. Eu vou falar um pouco sobre a Tânia Pires. A Tânia Pires é atriz, gestora cultural e curadora artística. Ela atua como curadora e diretora artística do FestLip, o Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa. É membro curatorial dos países do BRICS no Festival Internacional Ibsen, na China, e observadora consultiva cultural da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Participa anualmente de inúmeros festivais internacionais como programadora brasileira. É criadora e curadora da plataforma digital Portal DELIP, Portal de Dramaturgia da Língua Portuguesa, que reúne e promove o intercâmbio artístico entre diversos dramaturgos nacionais e internacionais. Bem-vinda, Tânia Pires, e espero que nós tenhamos uma boa espiral de conversa. Quer falar um pouco, Mônica? Oi, Tânia. Eu gostaria muito que você pudesse falar para o espectador qual é a relação do dramaturgo norueguês do século XIX, o Henrik Ibsen, e o teu processo de criação do FestLip. Como é que isso aconteceu, essa sintonia e essa ligação aconteceu? Obrigada, quero agradecer o convite, é um prazer muito grande poder estar num festival tão pensante, num momento tão essencial, né, para todos os artistas, pensadores, estudantes, jovens, e a gente ter um local para poder expandir a arte, a cultura e o pensamento é um grande prazer. Então, eu desfruto aqui desse momento com muita alegria aqui com vocês. Boa noite, Mônica, Isabelle. Já vou aí entrar na resposta da pergunta que a Mônica fez. O universo de Ibsen, na minha carreira como atriz, é muito forte. Quando eu estudei na Cal, que eu sou formada pela Cal, eu tive um professor de interpretação, que é o Renato Icaraí, que é um grande especialista em Ibsen. Eu era muito jovem e foi muito impactante a forma que o Ibsen me tocou. E, a partir dali, eu me aprofundei muito na dramaturgia de Ibsen. Eu montei a Casa de Bonecas, e foi um texto que me fez refletir muito assim, na juventude. E, entrando nesse universo de Ibsen, a gente consegue descobrir um pouco a forma que Ibsen, né, num século tão distante, permeou o direito da mulher, a reflexão da mulher. A gente pega o clássico dele, que é a Casa de Bonecas, como ali a questão da nora, né, que é a esposa de um banqueiro, e escolhe pela individualidade e pela emancipação, e abandona os filhos e o marido para poder viver a vida dela. Então, ali já naquele século, a gente viveu uma reflexão dessa dimensão, onde Ibsen, inclusive, depois desse texto e diante da dramaturgia dele, foi expulso da Noruega, foi para a Dinamarca e ficou ausente, voltou anos depois, até ser absorvido pela sociedade na época, pensamentos tão conflitivos, conflitantes, né, naquele período em que ele escreveu isso para a sociedade da família, política, cultural da Noruega. Então, a dramaturgia do Ibsen, ela tem essas raízes, né, na questão da mulher, na questão da sociedade, na questão política, principalmente, que ele reflete muito sobre isso, o papel da mulher politicamente na família e na sociedade. A gente tem aí da Gaber, nossa, tantas coisas, o Inimigo do Povo, onde passa e permeia a figura feminina com muita força. E é bacana como assim, o Ibsen fala um pouco do meu universo da língua portuguesa.
porque quando eu fui, em 2010, da oficina teatral pelos países de língua portuguesa, eu escolhi levar a dramaturgia de Ibsen para os países da África, para Portugal e para Timor-Leste, na Ásia, como reflexão e improvisação. E foi muito interessante como as mulheres desses países receberam o pensamento e a dramaturgia de Ibsen de formas muito distintas, bem diferentes. Eu escolhi o texto do Pequeno Eyolf, que foi um texto que eu montei aqui no Brasil, e foi um espetáculo que eu fui para a Noruega com ele, no Ibsen Festival, que é um texto que fala de uma mulher dominadora que tem um marido sonhador, que é escritor, e passa a vida dele inteira tentando escrever um livro que ele nunca escreve, e que fala da responsabilidade humana. E a Rita, que é essa mulher, é uma figura muito forte, autoritária, domina esse marido o tempo inteiro da relação. Ela tem toda uma articulação para conviver tanto com a irmã do marido, com a família, com o filho, que é um menino com deficiência física, e usa esse menino como chantagem com o marido. Enfim, eu achei muito rico e falei, eu vou levar esse texto para ver como a diferença, através dele, como que as mulheres de cada país reagem. E quando eu saí daqui, foi a primeira viagem que eu fiz para os países de língua portuguesa. A gente ainda vai muito crua, né? Sem entender exatamente a dimensão da diversidade dos países, principalmente dentro da África, que são muito distintos. E em cada país foi muito rico ver a improvisação e como as mulheres lidavam com essa questão da dramaturgia de Ibsen, e como cada mulher de cada país tem um universo muito distinto e, ao mesmo tempo, muito peculiar e próximo, né? Um país do outro. E assim, eu vou falar de alguns exemplos que foram muito marcantes. Em São Tomé e Príncipe, a gente teve uma questão, a Rita é uma personagem muito passional, e que ela diz o tempo todo apaixonadamente para o marido que o ama, né, dominadora, e fala da paixão e do amor sempre durante o texto. E em São Tomé foi muito difícil as mulheres santomenses falarem em improvisação e em cena a palavra eu te amo, expressar o amor e a paixão e até, imagina, o domínio, né, sobre o homem, a figura masculina. E eu improvisava com esses atores e não saía a frase eu te amo. As atrizes não falavam. E chegou uma hora que aquilo foi me dando uma fobia na improvisação. Eu parei a turma, sentei e falei, como que as mulheres aqui nas improvisações não falam para o personagem masculino, eu te amo, para o Alfred, que é o nome do marido, já que ele é tão dominador e joga essa responsabilidade do amor o tempo todo sobre o marido. E aí as mulheres, muito timidamente, falaram que nós aqui não falamos eu te amo. Essa frase não é dita em São Tomé pelas mulheres. Então, uma sociedade, você imagina, que não usa a frase eu te amo para expressar o seu sentimento, nem de uma forma fraterna, e nem romanticamente, numa relação de companheirismo, né, homem-mulher, ou que seja de casal que divide uma vida. E ali eu tive que parar. Falei, mas não é assim, né? Assim, a mulher tem que expressar o que ela sente. Aí, algumas ainda falaram, mas se a gente fala eu te amo, aqui em São Tomé, isso conota uma mulher da vida, uma mulher de programa. Que as mulheres de programa, em relações sem compromisso, falam a frase com mais espontaneidade. E aí eu fiz uma improvisação com todas as mulheres, falando incansavelmente, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e aquilo foi uma catarse. Transformou, depois daquilo elas conseguiram fazer improvisação, falando tão lindamente, né, para os personagens masculinos, eu te amo, e experimentando o que isso despertava nas relações ali de várias improvisações. E os homens, Tânia? Os homens falavam eu te amo? Ou não também? Não falavam. Acredito eu, olha que você vê como a força ali das mulheres estava enorme. Não entramos nesse mérito, porque a personagem feminina que falava muito, né, nós trabalhamos isso. O que eu percebi que os homens ficaram muito tímidos diante dessa situação, de encararem a mulher, né, as mulheres falando eu te amo, olhando nos olhos. Eles ficavam constrangidos. E, aos poucos, na improvisação, iam lidando com essa frase com mais ternura, que eles não lidam. Mas não falamos dessa questão. Eu acho que
Você vê como temos muita coisa ainda para descobrir e trabalhar com os nossos países aí de língua portuguesa, mas não experimentamos isso. Mas, com certeza, os homens não falam isso para as mulheres. Se as mulheres não falam, muito menos os homens. E eles pouco sabem ouvir, né? Uma frase dessa. Mas foi um exercício bacana, deixou um legado. Acho que a partir dali até hoje, isso foi em 2010, né, com essa relação que a gente tem de cocriações e de trabalho, a gente sabe que isso reverberou e reverbera até hoje em São Tomé, para os artistas, para as companhias de teatro e para a própria sociedade, né? É uma reflexão. E como é que foi a criação do Festlip? Como é que você decidiu criar? O Festlip veio no Festival de Ipsen, na Noruega, que eu fui com o pequeno Eyolf para lá, e eu conheci uma diretora do teatro moçambicano, que é a Manuela Soeiro, o que é muito raro também, quando a gente fala aqui de mulher, né? A gente está falando desse universo feminino. Quando eu iniciei essa empreitada no universo da língua portuguesa, eu acho bacana abrir meu coração aqui e falar que raramente não percebi um preconceito no universo de língua portuguesa, eu sendo uma diretora mulher de um festival. No início foi bem difícil, acredito que os 5 primeiros anos, porque eu ia fazer curadoria, ia conhecer os festivais desses países e grupos, e diretores sempre na figura masculina, né? Os homens são muito atuantes nesses países, e por uma grata felicidade, eu conheci a Manuela Soeiro, que é uma rara figura do universo da língua portuguesa, de Moçambique, uma mama do teatro, né, que o africano fala muito, dedica a vida dela ao teatro moçambicano, uma parceira do Mia Couto na dramaturgia e na construção teatral em Moçambique. E quando eu fui no aniversário do Mutumbela Gogo, de 30 anos, em Maputo, foi muito interessante ver a filha dela, quando foi fazer a homenagem, falar: eu vou homenagear aqui hoje não uma mãe, eu vou homenagear uma mãe do teatro, porque eu não tive uma mãe, ela foi ausente, ela é mãe de todos os artistas e de todos os cidadãos moçambicanos pelo trabalho que ela faz. Então, uma mulher que abriu mão do próprio universo familiar para se dedicar a algo ali muito amplo, e a filha compreende isso, não foi nenhuma crítica. Então, eu tive o prazer de conhecer essa mulher na Noruega, e ela me convidou para ir para Maputo. Eu entrei num espetáculo na Noruega que ela fez, As Filhas de Nora, com mulheres africanas, que é exatamente as filhas, né, dessa mulher que abandona o marido, já adultas. É um texto escrito por um dramaturgo africano, na verdade não é nem africano, é norueguês, que mora em Moçambique e escreveu isso lá também a 4 mãos com a Manuela. São mulheres africanas que questionam por que a mãe as abandonou na infância lá na casa de bonecas. Então, é uma reflexão muito interessante. Então, eu estava vendo Ibsen com sotaques do mundo inteiro, línguas do mundo inteiro, na verdade. E quando entrei no espetáculo de Moçambique, não estava ligada na questão da língua portuguesa, e fui surpreendida pela língua portuguesa em cena. E falando da cultura moçambicana, uma cultura muito distinta da nossa, falando lá de um texto nórdico da Noruega, que é A Casa de Bonecas, né? Falando de 3 filhas, uma era lavadeira da beira do rio, uma outra filha era uma mulher de programa, e a outra casou com um grande empresário moçambicano, né? Uma dona de casa, que seguiu os passos da Nora no início da vida. Então, assim, uma realidade muito distinta. E ali eu fui convidada pela Manuela para ir a Moçambique, muito transformada por essa experiência de Ibsen nos países de língua portuguesa. E comecei a estudar, me aproximei da cultura moçambicana, da dramaturgia, e entrei aí no universo dos 9 países de língua portuguesa, com o Ibsen abrindo as portas. Tânia, desde 2017, as edições do Festlip, elas têm sido 100% online, né? E ao vivo. Apesar disso, eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente se a pandemia trouxe algum desafio para a realização do festival e como é que você vê a viabilidade do festival daqui por diante? Como a continuidade dele, né, daqui por diante? A questão digital, online, ela se fez muito presente e necessária no Festlip devido à distância dos países, né, que falam português.
A gente está lidando com países na Ásia, na África, na Europa e o Brasil. Então, a gente já começou a permear isso em 2017, 2016, 2017, de verdade, que decidimos fazer um musical ensaiado por Skype, com Paulo de Moraes aqui no Rio, para romper essa distância. A CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, fala muito da questão de mobilidade. Mas quando eles trazem a mobilidade para reflexão, falam muito da mobilidade física, né? E hoje, em todas as reuniões que a gente faz, eu gosto muito de falar que a questão do streaming, o online, o digital, traz uma mobilidade na dimensão maior, que é quebrar todos os paradigmas da distância. Então, ali a gente já começou a quebrar essa barreira, ensaiando um espetáculo com atores de 9 países, um em cada país, com o diretor durante 30 dias por Skype, um momento que nem se pensava em espetáculo digital, não se falava em nada digital. E o Paulo aceitou esse desafio de ensaiar com esses atores de culturas muito distintas, por Skype, e depois ensaiar 5 dias aqui no Brasil e fazer um musical de Guimarães Rosa, que foi a Terceira Margem do Rio. Quando a Tânia me convidou para esse projeto, primeiro eu achei tudo muito curioso, essa ideia de trabalhar com os atores a princípio à distância, depois ter um tempo curto para os nossos encontros presenciais e tal. Os ensaios, a princípio, foram feitos por Skype. Foi um momento da gente se conhecer e foi um momento que eu apresentei para eles essa obra do Guimarães Rosa, esse conto chamado A Terceira Margem do Rio. Fazer com que todos entendessem qual é a lógica da construção e fossem em busca dessa oralidade própria foi o caminho que a gente encontrou para esses encontros à distância. O nosso ensaio hoje está muito concentrado na música, quer dizer, quando eu construí essa adaptação do conto da Terceira Margem do Rio, eu chamei o Rico Viana para fazer a direção musical no trabalho, e o Rico tem uma qualidade ímpar, assim, que é fazer com que os atores todos envolvidos no trabalho se tornem meio músicos também, assim. E como a gente trabalha muito com a ideia de uma trupe que se encontra para contar a história do Guimarães para o público, essa trupe que vem de diversos lugares do mundo e que coincidentemente todos falam a língua portuguesa, essa trupe se encontra e vai contar essa história de um autor que transforma a língua portuguesa. Então eu acho que o público vai encontrar muito esse mergulho nessas culturas diferentes, nesse universo mítico do Guimarães Rosa, assim. E esse universo mítico do Guimarães, ele começa a rebater nessas culturas diferentes e aparece um outro universo mítico que é muito próprio desse encontro entre nós aqui. Então, funcionou muito bem. E nesse mesmo ano, a gente, pela primeira vez, transmitiu ao vivo, pelos nossos canais, o Festlip todo online. Então, países de 4 continentes puderam assistir, acompanhar. Isso virou um conteúdo em 2017, que começou a ser acessado continuamente, como acervo é uma coisa riquíssima, né? E já começou, nessa época, a ser muito acessado por todos esses países. Diz que algo em mim morreu. Vem conhecer seu neto, pai. É um menino. É um menino, pai. Vai conhecer seu neto, pai.
senhores sabem o que o silêncio é, nessas horas. Quando chegou a pandemia, logo no início, março do ano passado, devido a essa experiência, foi muito rápida essa iniciativa de fazer um festival digital. E eu pude contar com a ajuda e a colaboração de artistas, produtores e pensadores de todos esses países que imediatamente se uniram a essa iniciativa e fizemos um festival de música online, com um músico em cada país, trocando, fazendo intercâmbio ao vivo e trocando muitas experiências artísticas, que foi o Som da Língua. Foi, assim, por incrível que pareça, foi uma experiência muito rica e muito mais desafiadora do que vários shows que já fizemos presencialmente, sem desmerecer o presencial. Mas é que quando a gente está no digital, a gente experimenta o acesso ao público na mesma hora e um público muito grande. Então, essa interação é muito forte. Então, o que desabrochou ali nessa transmissão ao vivo foi muito mais espontâneo e tangível do que shows musicais presenciais no Circo Voador, palcos na Lapa, na rua, que é óbvio que é um momento único, né, de um encontro artístico com o público ali ao vivo, mas é um outro complemento ali, são coisas que se somam. E foi muito rico isso, a gente pôde fazer um intercâmbio, apresentar artistas que não se conheciam musicalmente e improvisar a partir dali, como foi o caso do Man, que é um DJ brasileiro nosso aqui do Rio de Janeiro, com Abel do Herê de Angola, com Tonecas em São Tomé e Príncipe. Foi uma riqueza. E fizemos também um espetáculo digital, né, dirigido aqui no Brasil, pelo Felipe, que fez uma direção incrível, um documentário falando sobre as cidades urbanas desses países ao vivo nesse ano. Então, assim, a gente experimentou muita coisa. E eu acho que essa experiência digital, muitos artistas têm um tabu ainda para falar disso, uma resistência, quase que como se a gente desse a mão ao digital, soltasse a mão do presencial. E não é. A gente precisa ver também isso com otimismo, como artistas, né? Que isso só vem a somar. A gente vai poder colher esse fruto aí, se Deus quiser, de forma presencial, em breve, e somando essa riqueza que o digital nos dá. É imensurável isso. Então, eu acho que tanto o Festlib como todos os festivais aí que estão experimentando nesse momento essa linguagem digital, esse intercâmbio, vão ter muito o que colher, né? Quem saiu aí na frente, quem se arriscou, a gente vai poder fazer essa coisa híbrida, unir esse potencial da distância de cada um no seu país e da presença também e da troca presencial. Isso dá uma amplitude à arte infinita. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada à palavra imensurável, que você acabou de falar, e eu fiz um link. Eu tenho estudado muito o sussurro feminino na dramaturgia. A gente teve, recentemente, a Fernanda Montenegro falando da importância da cultura com uma voz mais sussurrada, né? Acho que ela chama mais atenção. Nesses 9 países lusófonos, você vê mudança de entonação de voz, vozes que são mais abertas ou vozes que são mais fechadas para dentro, mais sussurradas, Tânia? Com certeza. Estou pensando aqui, você está falando, a minha cabeça está indo longe, mas com certeza. Existe essa diferença, né? Isso está embutido aí na nossa história, no que cada mulher conta, né, no seu país. É muito bacana falar um pouco da mulher brasileira, que eu vejo quase assim, o nosso universo da mulher brasileira é um somatório desse mundo todo, da língua portuguesa, né, que a gente bebe um pouco na nossa história das mulheres portuguesas, que para cá vieram na colonização, da figura da mulher, né, nas tribos indígenas também do Brasil, das mulheres africanas que vieram num outro contexto para o nosso país, e do que nós resultamos dessa experiência aí enorme. E é muito interessante, assim, quando eu estive em Portugal uma vez num festival, em Braga,
na cidade de Braga, eu vi um espetáculo onde tinham mulheres brasileiras na história da dramaturgia, lá, de um escritor português, e que ali eu descobri que as mulheres brasileiras, 20 anos, 15 anos depois da colonização no Brasil, eram levadas para Portugal, e essas mulheres eram mulheres de programa. Então, as mulheres portuguesas, elas foram criadas e descobrindo uma mulher brasileira de uma forma muito diferente. Elas viam a mulher brasileira como uma ameaça aos seus casamentos, uma mulher que, na visão delas, tinha uma beleza e características físicas com mais diversidade, que as mulheres portuguesas, naquele momento, não se viam, né? Elas se viam de dentro para fora e não de fora para dentro. E a mulher brasileira era quase ali a figura feminina mostrando para elas o que nós somos. Então, nós também absorvemos essa visão ocidental e portuguesa, né, dessa fase da nossa colonização, que viam a figura da mulher brasileira como uma mulher ligada ao prazer, à festa, a coisas que naquele momento da sociedade a mulher portuguesa não dava e era criada ali pela religião e pela sociedade de forma muito reprimida, oprimida. E já na África, nós somos um pouco do resultado de uma mulher africana também bem resolvida, né? Nós somos as mulheres africanas na flor da sua realização diante da África e de alguns países africanos, porque devido ao tempo de independência desses países africanos, obviamente isso tem a ver com a sociedade, essas mulheres africanas elas estão em outro momento que nós aqui já não estamos. Né? A gente ainda enfrenta muita coisa aqui do nosso posicionamento no cenário, né, da nossa atuação feminina, mas as mulheres africanas estão anos-luz também atrás da gente. Mas, ao mesmo tempo, nós bebemos muito dessa cultura da mulher africana, porque a mulher africana, apesar de todas as dificuldades, a África tem uma questão do respeito à mulher, ao maternal, à preservação e ao cuidado, né, da figura da mulher na família, que isso é muito rico assim, na nossa história da mulher brasileira. Então, a gente leva isso na frente e também um país que, para a África, é muito contemporâneo. O Brasil é um país extremamente contemporâneo em relação à África, porque nós temos anos muito anteriores de independência e de história. Então, a gente pode colaborar muito, e colaboramos, de fato, com as mulheres africanas nesse aspecto. E acredito que hoje também, com certeza, com as mulheres portuguesas, né? E a gente também com as mulheres ocidentais. Então, isso aí dá um fruto. Eu acho que a mulher brasileira, a nossa sociedade, ela sai no lucro aí de muitas coisas dessa nossa história ancestral aí. E aí, falando, né, da questão do sussu, Mônica, é muito comum, eu diria assim, Cabo Verde, né? Eu vou falar de Cabo Verde, assim, quando você falou disso, que eu fui apresentada a uma esposa de um bailarino que já tinha vindo ao Fest Felipe algumas vezes, um rapaz jovem, com uma cabeça aberta e dançarino. Quando eu estive em Cabo Verde, eu fui visitar a família dele, na casa dele. E fiquei muito surpresa como a mulher dele me recebeu, assim, uma mulher calada, falando pouco, baixo, com um olhar mas assim, né, sempre para baixo, e eu olhava aquilo, eu tinha vontade de falar com ele, falar, como assim, você é uma pessoa com uma visão tão aberta, mas é a sociedade, ele imprime a atitude, a entonação, e como uma mulher fala na sociedade com seu marido, ainda num patamar ali de quem obedece, né, muito mais do que a gente. Então, a mulher africana, ela tem, mas principalmente Cabo Verde, Guiné-Bissau, que o homem tem uma figura muito expressiva e dominadora na sociedade da Guiné-Bissau, e ali as mulheres falam muito baixo. A mulher angolana já não, né? A Angola tem uma semelhança muito grande com o Brasil, com a Bahia, e as mulheres já ali já estão num período onde elas já se colocaram mais assim, já falam mais para fora.
E a mulher portuguesa que tem um misto disso aí, eu acho, assim, na minha opinião. A mulher portuguesa é uma mistura da mulher brasileira com a africana, que ela fala com assertividade e com potência, mas, ao mesmo tempo, em cima do muro, né? Então, existe, a entonação tem total relação com essas mulheres da língua portuguesa. Tânia, o Festlipe, ele promove um encontro de diversos artistas e saberes de diversas áreas, né? Tal como literatura, artes cênicas, artes visuais, música e até culinária. Você pode contar para a gente um pouco se o festival ele rendeu frutos nos países participantes a partir desses cruzamentos e encontros tão diferentes que o festival propiciou? Sim, com certeza. Quando um artista desses países vem para o Brasil e trabalham nessa troca, é inevitável isso reverberar sempre nessas sociedades e nesses países de alguma forma. Às vezes eu brinco, nessa edição desse ano que nós tivemos online, o tema da edição foi Por um Mundo Mais Festlipe. E eu brinco, é como se o Festlipe fosse um mundo construído, quase um resultado de um mundo da língua portuguesa, que é um pouco disso, né? É a troca que vem ao longo desses anos, 14 anos de experiência desses artistas em vários segmentos, que trocam aqui no Brasil, e, obviamente, o desdobramento acontece nesses países, e aí vem uma cultura, uma diversidade que se transforma em cultura, uma cultura específica dos países de língua portuguesa, que é a nossa cara, né, desses países. Então, com certeza, assim, o Festlipe nós já tivemos duas experiências. A gente teve um desdobramento de um ano do Festlipe em Portugal, em Lisboa. A gente realizou o festival aqui, no Rio de Janeiro, e um mês depois fez um desdobramento na cidade de Lisboa, num teatro de lá, que era o Teatro da Garagem, que é um grupo de teatro muito parceiro do Festlipe. Fizemos uma edição lá. E foi muito interessante fazer uma edição de um festival, que, apesar de ser um festival de todos esses países, foi criado no Brasil, e ele acontecendo em Portugal, né? que é um país também bem diferente do nosso. E acontece de outra forma, e ao mesmo tempo que acontece de outra forma, a gente vê um pouco dessa construção brasileira, né, no nosso território, com a língua portuguesa, com esses países acontecendo num outro ângulo, que foi Portugal. Como Portugal, aí a gente pode falar um pouco da questão da colonização, né? O Festlipe, quando ele começou, não tivemos nenhum intuito de falar de Portugal como colonizador ou dos demais países como colonizados. Isso não foi programado, era a arte falando da arte, da língua portuguesa. Mas é claro que isso, no convívio inicial, era inevitável, a gente percebia no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, quando juntava essa turma, como Portugal se manifestava diante desses gigantes também, que são os países de língua portuguesa, né? São 5 países da África, né? Então, e o Brasil na sua dimensão, e como Portugal vinha como colonizador, dividir, compartilhar essa mesa com a gente. Então, isso foi um aprendizado, foi forte, com coisas ricas e coisas doídas, e que depois foi se transformando nesse território aí do Festlipe, ao ponto de Portugal receber esse festival lá, com um olhar de construção aqui do Brasil, e receber de uma forma muito receptiva todos esses países africanos lá, o Brasil, Timor, né? Que Portugal tem uma troca muito grande com os países africanos, claro, é inevitável, né? É um país que colonizou e bebeu e trocou com essas sociedades, mas é diferente da forma que o Brasil se posiciona, é outra história, né? Então, isso da mostra gourmet, artes plásticas, dramaturgia, eu acho que o Brasil quebra esse paradigma, e aí, quando vai para lá como ping-pong, isso reverbera por um outro ângulo, que eles sozinhos não enxergariam, nem Portugal, nem Angola, nem o Brasil. Então, isso influencia. Quanta coisa que esses países também aprendem sobre o Brasil aqui, podendo vir ao Brasil e conhecer de perto, né? E quando vai para lá, leva a nossa cultura pelo olhar deles, não pelo olhar do brasileiro. É muito diferente. Eu estava vendo, saiu uma matéria no Jornal de São Paulo agora, de 2 youtubers de Moçambique que estão ganhando seguidores no Brasil de uma forma absurda, porque estão falando sobre o Brasil.
da experiência quando ele esteve no Brasil uma vez, e como foi uma pessoa que sai de Maputo, chega no Brasil com a expectativa do grande país, de metrópole, né? A metrópole de São Paulo, ele foi para São Paulo, e ele narra para as pessoas qual foi a visão dele. E isso está ganhando seguidores. É uma visão muito única, o que cada país tem a sua própria percepção do Brasil, da língua portuguesa, das nossas culturas, né? Quando a gente está no festival, a gente pode trocar fisicamente isso, e isso é rico, isso frutifica em todos esses países. Tem uma pergunta para você, Tânia. Esses 9 países da língua lusófona, existe uma distância que é grande, né? Espacial. São continentes diferentes. O FestLip, de alguma forma, ele cria uma nova cartografia, ele aproxima esses países e de alguma forma, a gente não está falando só da língua portuguesa, a gente está falando do território, porque tem, sim, o que liga esses países ter tido Portugal como o país colonizador. Tem países que conseguiram a sua independência só na década de 70, né, do século XX, então é muito recente ainda essa independência, e talvez seja difícil também escapar dessa abordagem colonial. O que me interessa saber é, em você mudando a cartografia, em você, de alguma forma, desterritorializando, reterritorializando, é como se formasse um ser único, um ser mais orgânico. Qual é a identidade desse ser da FestLip, dessa uma semana de FestLip, né? Você tocou num ponto muito sensível para mim como curadora. Quando eu comecei a pesquisar e a criar essa plataforma, eu tive muito cuidado, como eu tive a oportunidade de poder estar nesses países, como a gente acabou de falar, a visão quando a gente está lá é outra do que a gente vê de longe, em trazê-los e desvendá-los também pelo ponto de vista deles, né? O Brasil pouco sabe desses países também, pouco a gente sabe. Então, eu tive muito cuidado, e tenho até hoje, em poder mostrar esses territórios como eles são por eles, né? Quando a gente faz uma curadoria, e principalmente a gente tem aí uma amostra, já que a gente está entrando nesse assunto, cabe falar do Peripécias Poéticas, que é o que a gente vai estar expondo aqui no festival, que são atores em seus países, gravando na rua, no seu dia a dia, poesias com seus sotaques. Até, assim, é um detalhe pequeno, mas eu fiz questão que eles gravassem na rua da sua cidade, mostrando o que é, como são, para quando o público brasileiro, além de todos, né, de todos os países que acompanham o FestLip, possa ver com esse olhar do que eles mostram. E quando eles vieram para o Brasil a primeira vez, eles se sentiram muito acolhidos nesse aspecto. Porque uma coisa é a gente fazer uma curadoria de um festival, pegar um tema, construir, pensar e formatar para receber. É engessado. E aí eu tive até um depoimento numa das edições de um grupo angolano, que falou que coisa engraçada. Aí vou dar só como exemplo, é só uma questão de atitude, não de local, né? Mas nós já tivemos numa outra cidade brasileira, participando com o grupo de teatro de Angola, e quando chegamos, a cara de decepção dos produtores, quando nos viram sem roupa africana, foi: vocês são de Angola? Assim, não perceber o outro, é formatar a cultura. Quando a gente fala da cultura africana e se prender muito, é como falam do Brasil, fora do Brasil, né? Acho que hoje menos, mas a gente ia para os Estados Unidos há alguns anos atrás, a ideia que eles faziam do brasileiro era uma ideia formatada, a gente suava a camisa lá para falar o que é o brasileiro. E da mesma forma aqui. Então, se a gente não tem esse olhar de um festival, desse território, né, dessa desconstrução e essa reconstrução, por esse olhar de cada país, de cada lugar que participa, e aí não precisamos nem nos prender à língua portuguesa, qualquer festival internacional precisa ter essa visão para criar um território construído por todas as mãos ali, por todas essas sociedades, para mostrar algo novo. E eu acho muito mágico essa questão do FestLip, quando a gente fala de língua portuguesa, e que é muito rico, a literatura, a mostra gourmet, né, expor coisas, é lindo, mas
nada como a experiência viva, cada ano, desse encontro de pessoas e de artistas criando, coproduzindo, porque isso é a arte viva, é a arte num festival de artes cênicas, né? Que é o que a gente está falando ali. Então, isso é a maior vitrine que a gente pode ter do que essa nossa cultura, a língua portuguesa. Então, esse cuidado na construção desse território dar espaço, dar uma zona de conforto a todos esses países, esses artistas, que possam construir e contribuir com seu próprio olhar, respeitando o nosso, deles e vendo esse resultado. Então, são 14 anos de uma plataforma, aí a gente vai falar, onde a gente tem um portal de dramaturgia de língua portuguesa, que hoje tem textos contemporâneos de todos esses países. A gente vai falar de tanta coisa, de uma coprodução de um espetáculo musical em cada país. Sim, são frutos, e são frutos dessa vivência, respeitando essa diversidade, tirando essa cortina de fumaça que tem do desconhecimento, né, que é muito grande ainda. Por mais que hoje tenhamos acesso a tudo, o desconhecimento ainda é muito grande. Então, a arte, ela tira essa fumaça, essa cortina de fumaça que tem na nossa frente e deixa a gente se encontrar e construir algo novo. Tânia, você pode falar para a gente, fora o Fest Lip, se você está desenvolvendo algum projeto atualmente? Nesse momento, é claro que estou bebendo dessa experiência do online, né, como artista, como criadora, não tem como, a cabeça da gente ferve vendo tantos experimentos, tantas criações vindo de toda a parte do mundo, né? Então, estou mergulhando muito nessa pesquisa, nesse estudo, vendo tudo e deixando a minha cabeça criar. Eu estou num universo híbrido, tentando criar como atriz uma nova linguagem presencial das artes cênicas, e estou criando um projeto bebendo no digital e trazendo esse digital para o presencial, o que é diferente. Eu já estou apostando no caminho lá na frente, que a gente aqui nós fomos obrigados a trazer o mundo presente para o digital com a pandemia. E agora já acho que estamos numa zona de conforto onde a gente já pode começar a trazer o digital para o presencial. E tem sido muito rico, tá? Confesso que a cabeça assim, está indo, criando um espetáculo teatral nesse aspecto, presencial, e bebendo dessa experiência do digital dentro do espetáculo. Então, acho que ainda não dá para falar, porque ainda não está construído, ainda não está tangível, mas no campo da criação é bem interessante. E acho que isso vai surgir assim, de todos os lados. E para o festival também, nosso olhar de curadoria, eu acho que vem daí também agora dessa experiência, né? Mergulhar mais ainda nesse mundo digital, poder fazer uma pré-produção digital, unindo depois o presencial, quebrando o gelo, né? A gente agora tem o digital para quebrar o gelo, para aproximar, o que num festival presencial a gente levava aí, um festival que tem 7 dias presencial, 2 era quebrando o gelo, isso assim, os bastidores, né? Ali dos artistas, para criar, para trabalhar em conjunto, 2 dias de quebra-gelo. Hoje o digital está fazendo esse trabalho antes, então acho que o fruto que a gente vai colher aí do presencial vai ser mais rico, mais rápido, mais dinâmico e trazer um pouquinho dessa experiência para o festival. Acho que a gente está falando aí de linguagem gourmet. Esse ano eu experimentei fazer uma mostra gourmet digital, trazendo os temperos da língua portuguesa para uma chefe na Bahia, que somou tudo isso e transmitiu, e aí tem pessoas em Angola que tentaram fazer esse prato de uma forma diferente, com olhar angolano, e depois mandaram informações para a gente, como ficou o prato diferente lá, daqui. Então, isso tudo assim, tá? A gente está experimentando, né? É um salto aí que a gente está dando também, que nem a gente tem noção, né? A música que dos músicos juntos online, como é que vai ser esse encontro presencial depois, o quanto a gente já ganhou, né? Já fez o dever de casa de forma digital e pode colher os frutos presencialmente. Então, acho que o fruto artístico está mudando, a figura está mudando aí do processo de criação, tanto para a linguagem cênica, para o teatro, que eu falo que é a minha praia, né? Como atriz, estou seca para ir para o palco, poder fazer com o que eu já aprendi aqui no mundo digital, quero unir isso na performance do ator como atriz,
trazendo o digital para as minhas mãos em cena ao vivo. É um barato assim, da minha criação e que eu acho que é rico. E também de realizar o festival com essa curadoria, esse olhar que eu estou tendo agora, né, do digital. Acho que vai ser... Todos os festivais, todas as criações vão vir com tudo aí, se Deus quiser, em um ano e meio, a gente vai ter muita coisa boa. Eu acho que a arte em geral, não só a arte, mas todos os projetos, eles tendem a ficar mais complexos, eu acredito, porque a gente acaba se aprofundando um pouco mais, né? A pandemia, ela resultou nisso, né? Você tem um olhar mais para dentro, né? Um olhar mais profundo, né? Em vez de procurar o raso e a amplitude, eu acho que a pandemia é mais um mergulho. Eu acredito que o que venha por aí, em termos de arte, venha de forma bem diferente do que a gente está acostumado a vivenciar. Eu queria voltar no Peripécias Poéticas, que você falou há pouco, porque peripécia na dramaturgia, ela é aquele momento de uma mudança abrupta que causa um evento que causa uma mudança abrupta e que faz com que o personagem tenha que entrar em ação. Você acha que a poesia ela é uma peripécia em si, ela é uma potência, né, de mudança? Sempre, sempre. E principalmente quando se fala de língua portuguesa. Quando essa peripécia é exatamente a nossa língua, a poesia da língua portuguesa, vista por países com culturas distintas, sotaques diferentes, né? Então, pegar isso como coluna vertebral para unir artistas em cada país, com seu sotaque, com as suas características físicas, a forma de falar, como você bem falou, da questão do sussurrar, do cantar, né? O moçambicano fala a língua portuguesa de forma cantada, tão bonito. O cabo-verdiano, com a sua influência do crioulo, que fala a língua portuguesa de uma forma diferente também. O timorense, né, que tem o tétum como idioma e que você vê características do tétum, da forma de falar, da embocadura na língua portuguesa. Isso é uma partitura musical que veste a poesia e, através dessa experiência, que são poesias gravadas por celular desses atores pela rua, em casa, e falando a mesma poesia, aí a gente fala de poesia, de canções brasileiras também, que a gente brinca com elas, né? A letra das músicas, que são poesias, como cada um fala, como é o falar disso, com o seu sabor, com as suas características, né? Com o cheiro da sua cidade, com a característica da sua história. E resulta nessa peripécia aí da poesia, que é exatamente isso, é um momento de transformação, onde todos ali constroem esse mosaico poético dos sotaques da nossa língua. Tem uma outra pergunta que é em relação aos projetos sociais que você faz. Eu queria que você falasse, porque você fala com muito carinho do programa que você fez com as crianças no Morro de São Carlos, aqui no Rio de Janeiro. É uma experiência muito rica e é engraçado como tudo que a minha vida permeia nesse universo da língua portuguesa acontece de forma muito espontânea. Olhando, tudo se encaixa, mas não são coisas que elas não foram construídas, elas acabam se comunicando. E eu gosto muito de trabalhar com criança, acho que é uma coisa que a gente aprende muito para o nosso dia a dia, principalmente o artista, né? E quando eu fui dar aula na comunidade de São Carlos, que foi um convite que eu tive, e eu acabei abrindo um ponto de cultura de dramaturgia de língua portuguesa com esses jovens, foi automática a questão da língua portuguesa, porque entrar no universo jovem infantil e perceber ali naquela comunidade que eles não tinham de forma tangível o universo da língua, da nossa língua, o que são esses países que falam a nossa língua, e muitos mesmo sem nem ter noção que países são esses, aonde esses países estão localizados e da nossa história, isso se tornou um desafio, né, diante do meu trabalho. Eu falei, é por aqui que eu vou trazer
esses jovens para conhecerem a sua própria identidade. E é um mergulho forte, porque eles começam a se ver de outra forma, eles descobrem o seu passado, o seu presente e o seu futuro. É quase como se eles se localizassem na sua história, eles sabem quem eles são. Então, eles vão descobrindo, assim, esse sou eu. Né? A África está aqui, olha, aqui tem Moçambique na minha vida, tem Portugal, tem Timor, e esse sou eu. E através da língua, que isso abre um universo. Né? Quando a gente faz encontros de jovens que falam línguas diferentes, até mesmo nós, adultos, quando viajamos para outros países que não são do nosso idioma, não falam a nossa língua, a gente leva um tempo ali. Então, a língua ela é um signo muito forte que aproxima e que abre portas. E a gente já se sente muito em casa quando escuta a nossa língua. E essas crianças, eu comecei a fazer um link dessas crianças do Morro de São Carlos com crianças nesses países, de encontros digitais, sem falar no festival, que todo festival presencial eu levo esses artistas lá no Morro de São Carlos. Eu fiz uma mostra de roupas, de trajes africanos, onde as crianças de lá aprenderam com os moçambicanos a fazer, a construir roupas, né, desfile de moda, e fazendo a roupa no próprio corpo, maquiagem. O quanto isso acendia assim, a identidade dessas crianças com que eles já tinham contato e não se davam conta na sua própria história. A música, quando eu levo músicos de Cabo Verde, a dança corporal cabo-verdiana, quando foi como oficina para o Morro de São Carlos, que elas começam a dançar e a perceber que aquilo está também dentro do universo que eles vivem e não sabem de onde isso vem. Então, isso é uma descoberta, né? E aí essas crianças tiveram um contato esse ano também muito bacana. O Fest Felipe fez, junto com o Fio, uma contação de histórias online, onde crianças brasileiras, uma criança brasileira participou com crianças desses países de língua portuguesa, contando histórias. Então, nós tínhamos uma criança de Angola, de Portugal, de Moçambique, Brasil e Cabo Verde. E de Angola, né, que eu falei. E a mãe de Angola, depois que a gente teve esse momento onde as crianças se conheceram e conversaram e contaram histórias, ela me ligou e falou: Tânia, a minha filha nunca soube aqui em Angola o que era um país de língua portuguesa, que existiam crianças em outra parte do mundo que falava a mesma língua que a dela. Ela tinha 6 anos, a menina. Então, esse despertar, tanto daqui quanto de lá para cá, é muito rico nessa fase de formação, descoberta, de educação, né, que as crianças estão e se encontram na sua construção, e como elas se situam na sua formação. Então, o Fest Felipe tem, né, acaba integrando esse segmento da infância e da juventude nesse ponto da língua portuguesa e da educação, e da cultura e do autoconhecimento, que é bem importante. Qual será o tema do Fest Felipe 22? Ainda não pensei muito claramente, não, mas eu acho que diante assim, de tudo que a gente falou e do que a gente vem vivendo, né, eu acho que a gente está num momento, como você falou, introspectivo. É inevitável nessa pandemia que todos estejam mergulhando muito profundamente em si, e pensando, reavaliando. Então, acho que vem um mundo aí muito diferente quando a gente voltar a interagir fisicamente novamente. Então, com certeza, é algo inspirado nesse mergulho pessoal de cada um e no que isso vai resultar nesse encontro coletivo aí em breve. Então, vai ser por aí, o caminho da inspiração do Fest Felipe vem do introspectivo para o que vem aí para fora, do que a gente vai poder dar de forma melhor para todo mundo. É a escuta do canto da sereia, né? É isso aí, exatamente isso. Você me deu até uma boa ideia, viu, Mônica? Do canto da sereia. Além de falar que o mar é o que une esses países todos, olha que coisa linda, né? E que essa sereia esteja aí nesse mar, nesses oceanos que nos ligam, trazendo o introspectivo para um mundo melhor para todos nós. Vou citar você se isso for o nosso caminho de inspiração. Obrigada. Bom, nós queremos agradecer muito a sua presença, Tânia Pires. Espero que a espiral de conversa tenha sido proveitosa para todo mundo que está assistindo o Festival Imaginações, e convidar também vocês para entrarem agora na Galeria Terotopias, onde tem vários
trabalhos expostos, entre eles o da Tânia Pires, o Peripécias Poéticas. Nos dias 28 e 29 de agosto, aguardamos vocês no Festival Imaginações e na Galeria Heterotopias. Obrigada e até lá!